E agora eu já anuncio o nosso próximo painel, que tem como tema Fator Humano na Defesa Cibernética, endereçando o elo mais fraco na segurança. Nosso mediador continua, Longinos Timoshenko, e eu convido ao palco João Passos, representando o Brasil Segue, João Paulo Teodoro, da Teleperformance, e Márcia Tosta. A vocês que estão enviando as perguntas pela plataforma, continuem enviando. Eu sei que algumas pessoas tiveram dificuldade, mandaram para mim ali na caixa, no direct. Se tiverem qualquer dificuldade, me avisem e eu repasso a pergunta para o nosso mediador. Longinos, a partir de agora, 30 minutos. Fique à vontade. Obrigado. Tudo bem? Só estou fazendo o switch, que eu estou na outra pauta ainda. Gente, mas esse é um tema que eu adoro falar. Esse aqui eu falo até sonhando, até dormindo, que é o fator humano, né? É onde eu acredito em relação à cibersegurança. E eu não vou falar que é o elo mais fraco. Porque depende de como você olha a pirâmide, né? Por que a gente vive falando no mercado que é o elo mais fraco? Porque a gente desenvolve nossas soluções, nós desenvolvemos nossa cibersegurança para a tecnologia. Tecnologia, processos, depois pessoas. E eu aprendi isso a duras penas, e há um bom tempo eu inverti essa pirâmide. Eu começo a cibersegurança por pessoas, depois processos, depois tecnologia, e depois inteligência. Inteligência vem por último. Porque quando a gente começa só a olhar inteligência, vou aplicar inteligência, você pode estar automatizando o caos. Tá? Então, pensando em pessoas, eu vou trazer aqui, até respeitando as damas, o qual eu fico muito feliz, cada vez mais vocês ocupando o espaço devido, né? Vocês nas nossas áreas, vocês nos complementam, porque tem visões que vocês têm, que a gente não vai ter nunca, né? Então, assim, eu fico cada vez mais feliz, e não é fazendo média, que vocês me conhecem, eu não sou de fazer média com ninguém. É porque realmente é necessário nós nos complementarmos. Então, Márcia, indo direto ao ponto, para a gente poder debater mais, como as vulnerabilidades humanas impactam a segurança cibernética e por que o fator humano é frequentemente considerado o elo mais fraco da defesa cibernética. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço aí o convite. Gente, uma coisa que eu mudei a maneira de falar, eu não falo mais que o ser humano é o elo mais fraco, eu digo que ele é o elo mais importante da cadeia, né? Porque a força de uma corrente ela é proporcional ao seu elo mais frágil, né? Então, eu acho que, como o Lon falou para a gente agora, tem que ter muita atenção e tem que ter muito tato e assertividade na maneira que a gente vai abordar essa parte de conscientização, né? Se a gente for olhar friamente, não é novidade para ninguém, a gente vive isso no dia a dia. O que a gente precisa fazer é converter, traduzir, transformar isso numa linguagem que seja entendida por todos. A gente não tem uma linguagem única, a gente não pode falar sobre isso da mesma maneira que a gente fala para o board, que a gente fala para a gestão, ou que a gente fala para a comunidade de um modo geral, a gente tem que acertar o como falar, o como abordar. A grande fragilidade é que o que a gente tem visto muito, e que eu acredito realmente que continuará sendo uma forte tendência, agora o roubo de identidade, né? E, então, não adianta só você desenhar bem um perfil, não adianta só você configurar toda a parte de proteção se a identidade for roubada, né? Então, a principal importância é porque você pode deixar uma porta aberta para que seja utilizado. E a maior dificuldade que eu acho é a gente acertar no tom. Cada empresa é uma empresa, cada empresa tem uma cultura, cada empresa é como se fosse um país com as suas leis próprias. Quando a gente chega numa empresa, a gente tem que aprender o idioma, tem que saber como se fala lá dentro. E não adianta, não tem regra, você pode trazer a tua receitinha em outras empresas que não vai funcionar, porque é outra cultura.
Então, a parte mais importante é entender primeiro o negócio. Ninguém de segurança vai sobreviver sem entender o negócio da empresa que está atuando. A gente tem que falar a linguagem do negócio, a gente tem que trazer segurança para o negócio e acertar o tom de falar. Então, a principal é muita atenção aonde você está atuando, o que você quer comunicar, como que você vai ser entendido. E, assim, comunicação é o mais importante. Sem comunicação, a gente não consegue realizar o nosso trabalho. Então, é uma habilidade que quem não tem vai ter que desenvolver, né? E a comunicação é ser entendida. A responsabilidade pela comunicação é do comunicador. É você se fazer entender. Então, não adianta falar, ele não entende. Não, você que não soube se comunicar. E eu sempre puxei isso para mim. Eu não soube me comunicar. E desenvolver bastante essa parte. E assim, né, Márcia, a segurança ela vem através da disciplina. E quando você está falando de disciplina, você está falando de pessoas, né? Então, vamos foco nas pessoas. JT, é que eu tenho 2 Joões aqui, tá? O JT vamos renomear, e o JP. Né? João Teodoro, meu amigo, é o seguinte, quais são os principais comportamentos e ações dos colaboradores que podem representar riscos de segurança cibernética em uma organização? Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pela oportunidade. É um tema realmente, né, como o Gino já falou, um tema muito bom para se tratar. Eu falo isso como responsável por uma empresa com mais de 28 mil colaboradores, então é um tema que para a gente é extremamente relevante. E quando a gente fala quais são os comportamentos, né, quais são os comportamentos aí de um usuário, de uma pessoa, que pode trazer algum risco, a gente está tratando de vários deles. Vamos dizer, desde alguém que cai em um phishing, desde a abertura de um e-mail que não deveria, clicar num link que não deveria, não ter uma responsabilidade com o dispositivo, né, com o gerenciamento do dispositivo. Ambiente desatualizado, falha humana, porque isso também faz parte do jogo. Então, eu acho que muito que já foi falado nas outras conversas e reforçado aqui, também pela Márcia, é a seguinte, essa questão de conscientização, né? Quando a gente está falando de fator humano, e aí, mais uma vez, não tratando como elo mais fraco, mas tratando como elo mais importante, é a gente manter as pessoas conscientizadas, mantê-las informadas, mantê-las engajadas, né? Porque comunicar a segurança da informação não é mandar um e-mail uma vez por mês, gerar uma campanha uma vez por mês e esperar que isso surta o efeito de quando você lançar uma campanha de phishing, 50% dos seus colaboradores caírem. Então, eu acho que um dos pontos principais além do que a gente já falou aqui sobre mapeamento, né? Eu acho que ter o mapeamento também do ambiente e fazer testes, e gerar a comunicação e monitorar, né? Eu acho que o principal motivo que as empresas pecam hoje é elas não garantirem que seus colaboradores estejam conscientes do que pode ser um ataque, conscientes do que é um phishing, conscientes do que é engenharia social, que acho que é um tema que está muito em alta, né? A gente precisa reforçar isso cada vez mais. Então, esse é o tipo de ação que deve ser feita para a gente evitar impactos oriundos aí do fator humano. Perfeito. Eu posso até responder, né? Posso usar também João, aproveitar esse momento, né? Porque nós Márcia somos já entre falou amigos, muito João. bem, né? Meu amigo aqui, João, já falou muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez por estar aqui, né, no CISO Fórum. Obrigado ao Júnior pelo convite. É sempre bom poder estar aqui debatendo com os colegas, né? E fico feliz até de integrar esse grupo seleto aqui, presente, né? Porque é um grupo de peso aqui também. Márcia roubou minha fala, porque eu ia falar que não era o elo mais fraco, né? Já acabou com o meu discurso, agora eu estou aqui olhando meu celular. O que eu vou falar agora, gente? Caraca, ela já falou isso. Mas eu também concordo com isso, Márcia. Eu sempre... não falo ódio porque é uma palavra muito forte, né? Eu nunca gostei, nunca fui fã de usar nas apresentações aquele maldito daquele clipe dizendo que o usuário é o clipe mais fraco na corrente. Gente, não é. É uma pessoa, é um colaborador, é uma pessoa super importante dentro da companhia que precisa ser orientada, né? E muitas vezes nós, quando sentamos nessa cadeira, nós esquecemos que já fomos esse colaborador. Nós esquecemos que já sentamos, né, que fomos analistas, que fomos estagiários, trainees, que demos cabeçadas,
né, que erramos, né, e eles também erram. Por quê? Porque falta orientação. E muitas vezes a gente, vejo muitos colegas, né, e eu sei que a gente vai discorrer depois desse assunto mais um pouquinho, mas assim, a gente fala, não, mas ninguém fala de bala de prata, né, mas a gente quando põe uma solução tipo Hacker Ranger, KnowBe4, entre outras, fala, já resolvi o problema, pronto, a conscientização, PhishingX, já resolvi tudo com a solução. Né, foi dito aqui no painel, né, anterior. Né, a gente compra tecnologia, não, a gente compra uma solução. E muitas vezes, sentado nessa cadeira, nós assumimos um papel de que aquela solução vai resolver o nosso problema. Pronto. Né? Aí a gente começa a fazer phishing, né? Vamos mandar simulação, mandamos uma. Aí, numa empresa de 28 mil, cai metade. Aí o CISO fica tudo feliz. Caraca, caiu metade. Olha que merda. Entendeu? Porra. Né? Então vamos fazer o trabalho agora fantástico, vou levar para o board, né? E vou lá, metade caiu, e agora? Aí o cara vai falar, qual é a gestão da consequência? Aí você não tem resposta, porque você não sabe o que vem depois. Você não se planejou, não se preparou, você comprou uma solução, soltou lá, disparou, ficou feliz, caiu metade da empresa no teu golpe, né? Você é um cara que todo mundo vai olhar para tua cara, puta, filha da mãe, soltou aquela merda, aquele phishing para mim, né? Eu caí naquele seu, eu caí. Você fica feliz, você fala, pô, beleza, mas qual que é a consequência disso? Como que nós estamos ajudando a companhia? Só nisso? Tem muito mais a se fazer. Eu acho que a gente tem que pegar e trazer esse tema para dentro de casa, né, e tentar trabalhar ele, lapidar, porque isso ainda é um carvãozinho. Né, que você quer que vire diamante, você quer que vire a tua joia da coroa, então assim, lapide isso com maestria. Use, né, a nossa experiência, né, use a sua experiência, né, para poder trazer um pouco mais de valor para esses tipos de exercícios que nós fazemos. Porque ele não é o final. Ele não é a ponta, tem muito mais a se fazer. E ainda trago aqui uma provocação que, assim, quantos de nós colabora com a comunidade? Que a comunidade que eu digo aqui, todo mundo que está aqui. Né, o painel anterior foi dito, pô, precisa ter mais compartilhamento, mas quantos de nós estamos compartilhando alguma coisa? O crime é organizado, aquele clichê velho, né? Nós não somos. Nós somos todos desorganizados? Não. A gente só não quer abrir, né, para o mercado o que eu estou fazendo, né? Mas eu digo de novo, são boas práticas. As boas práticas, elas devem ser compartilhadas, precisam ser compartilhadas. Não podemos nos fechar numa ostra e achar que o nosso mundo é esse. Pronto, estou aqui nessa empresa, só faço isso aqui e acabou. Não vou dizer para ninguém o que eu faço. Cada um com o seu problema, só olha para o meu umbigo, não é assim, gente. Se nós queremos realmente dizermos que temos uma comunidade de cibersegurança, temos que compartilhar as práticas, temos que nos comunicar melhor, né? Cumprimentar o colega, saber de onde você é mesmo. Nem isso faz, gente. A pessoa chega aqui no evento e não fala nem oi. Não dá nem bom dia, não dá nem boa tarde. Então, assim, você quer compartilhar, você quer saber quem sou eu, não adianta só olhar no perfil do LinkedIn. Vem bater um papo comigo, vem bater um papo com o Longinos, com o João, com a Márcia. Então, assim, sejamos humanos. O fator humano é esse na defesa cibernética. É aumentar a nossa capilaridade, aumentar os nossos contatos. Não adianta ser bonitinho lá, amiguinho do LinkedIn. Vem conversar comigo. Qual é o seu problema? Qual a sua dificuldade? Talvez seja a mesma que a minha. E esse fator humano ajuda na nossa defesa. Somos eternos aprendizes. Somos eternos aprendizes. Sempre. João, fazendo o gancho, quando a gente fala bastante de segurança, questão de responsabilidade, né? E pensando na responsabilidade da segurança, entra o fator humano. E o fator humano não é só nosso colaborador. É um respeito e um dever ao nosso cliente. Né? Então, assim, pensando na ponta, é o que você falou, vamos trocar de lugar. Não identificar, a gente não quer quantificar phishing. A gente trazer o phishing para zero, né? Esse é o nosso desafio. Tá? Essa é a meta. Muito bem, João. E aí, Márcia, em um cenário onde os ataques de engenharia social é cada vez mais caótico, né, e sofisticado, quais são as estratégias para capacitar o colaborador e identificar e resistir a esses ataques? Não, eu gosto muito de fazer campanhas sempre trazendo uma abordagem pessoal e corporativa. Né? Todo mundo tem amigos que caem em golpes desse tipo.
Sempre. E uma coisa que dá muito certo, que é muito legal, nas redes internas da empresa, é a gente trazer as pessoas para conversar e contarem. Então, eu fazia muita live e abria espaço para o pessoal conta, né? E todo mundo conhecia alguém. Isso é uma coisa que eles não vão esquecer, eles vão entender o potencial dano, porque aconteceu com meu pai, com meu primo, com a minha tia. E da maneira como a tecnologia ela avança muito rápido, a gente tem que ser muito proativo nessa comunicação, né? Então, uma coisa que sempre teve muito sucesso foi estar acompanhando os golpes que estão acontecendo e na mesma hora que ele tá aparecendo, já começar a publicar, sabe, na rede interna, e trazer as pessoas. Então, eu acho que a melhor maneira de você preparar os seus colaboradores é você aterrissar isso no mundo real deles. Não adianta a gente falar sobre um golpe que ele não entende que faz parte da vida dele. E a melhor maneira é você usar a vida pessoal. Está vendo? Isso aqui na vida pessoal, mas e no corporativo? Como é que seria? E aí você dá o exemplo do resultado daquele ataque no mundo corporativo. E o Zero Trust humano, né? A gente tem que realmente ensinar os colaboradores a desconfiarem de tudo. Eu tenho uma história engraçada que a gente fez uma campanha bem forte numa das empresas, né? Então, fizemos uma campanha. Aí teve um dia que, numa reunião de diretoria, um dos diretores falou assim, que eles tinham lançado um curso e que era para se inscrever, e que ninguém da empresa se inscreveu, eles mandavam assim, isso aqui é um teste, né, área de segurança, vocês estão testando, né? Ou seja, foi tão bem sucedido o tenha cuidado com uma coisa que não é comum, valide a origem, que aquilo entrou no DNA, né? Então, e assim, para mim, uma campanha de sucesso é quando você consegue trazer isso para a empresa, que ninguém fale assim, ah, tá bom, agora deixa eu pensar em segurança, que aquilo já esteja tão internalizado, tão no DNA, que ele já faz o tempo todo pensando em segurança. Né? Excelente, Márcio. Excelente. Indo para a última pergunta, que é uma das coisas que me preocupa bastante, eu procuro me vigiar e desenvolver meus trabalhos em cima disso. A gente fala muito da questão da cultura, né? Acaba até que virando moda o negócio, né? Cultura. Mas, pensando na cultura, nosso desafio é elevar sempre a maturidade, para que a gente tenha uma cultura adequada. E, às vezes, a gente consegue chegar num nível satisfatório. Mas como manter isso a longo prazo? Hein, JT? Acho que foi. Como manter Vamos mudar de jogo. A questão é chegar, né, elevar, e depois é manter. Como é que você acho imagina? Que até mais importante que chegar, né? Acho que é a questão de manter cultura de empresa. As pessoas mudam, né? Você tem colaboradores novos, as coisas vão mudando. E eu acho que o principal, Anginos, é a gente tentar, como o Márcio já falou, a questão do engajamento, né? O engajamento vai criar essa cultura de segurança, né? A gente, quanto mais próximo da realidade dos nossos colaboradores, nós trouxermos o tema de segurança, mais fácil vai ser tratar o corporativo. Mas qual que é o termômetro que você tem de engajamento? O termômetro, isso que me provoca bastante. Isso é bem legal, né? É um ponto legal. Qual que é o termômetro que eu tenho de engajamento? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui legais, que são coisas que a gente vê na própria empresa. A gente não costuma, uma das coisas que a gente costuma fazer é o primeiro treinamento que um colaborador faz na empresa que eu trabalho hoje é o de segurança. E é bem engraçado isso. Você tem 3 dias para fazer o treinamento de segurança. Se você não fizer, eu bloqueio o seu login. Você não trabalha. E é um pouco do que a gente estava falando no comentário anterior. Não é só eu dar a informação, eu tenho que de alguma forma cobrar, eu tenho de alguma forma medir, né? E conforme isso se torna padrão, conforme as pessoas que trabalham ali, elas se acostumam com isso, e conforme eu vou trazendo insights, vou trazendo uma comunicação de uma forma engajada, aquilo está no colaborador. Se ele recebe um e-mail, hoje a gente tem um canal específico, acho que esse é um outro ponto muito importante. Quando você quer criar uma cultura, você tem que dar ferramenta para o usuário. E a ferramenta não é só a sua comunicação e uma via. Eu, segurança da informação, usuário, mas o usuário comigo. Né, é um dos pontos. Então, o cara recebe um e-mail estranho, ele comunica. Gente, recebi um e-mail estranho. O que eu faço? Posso abrir, deleto da caixa? Isso desde um analista até um VP. Então, você está querendo dizer que engajamento é quando o profissional, não é aquele profissional que faz, agora ele está fazendo. É quando ele adota aquilo para a vida dele. Para a vida dele. E que ele vai te comunicar. Mais importante do que ele saber o que está acontecendo, ele fala assim, olha, se isso daqui acontecer, eu tenho quem acionar. Eu sei o que fazer. Isso é a cultura. É mais do que ele desconfiar de que tem alguma coisa errada. É ele saber o próximo passo. E melhor ainda quando ele fala assim, cara, aquilo que você falou,
eu estou aplicando até dentro de casa. Faz sentido, total. Como a Márcia falou. 100%. Acho que exemplos de golpes, de PIX, tantos outros golpes que a gente vê, é muito comum quando você traz isso para o contexto de um analista, de uma pessoa em começo de carreira, e depois você aborda a segurança do ponto de vista corporativo. Aquilo já entrou na cabeça dele, ele já sabe com o que ele tem que se preocupar, tanto no celular dele, antes de clicar numa URL que vai fazer, ele dá a permissão do número dele para o PIX, para alguém, quanto ele clicar num link no e-mail corporativo que vai levar ele para algum lugar ruim. Então, bate-bola gostoso aqui. Mas como é que a gente chega nesse nível, gente? É algo que eu aplico bastante e dá resultado. Vem do benefício. Ninguém muda, ninguém adota se não entender o benefício. Então, eu bato todo momento, independente da esfera que aquele profissional está, o que o profissional tem que se ver aqui? O que eu ganho aplicando isso para a minha vida? E tem uma questão até que eu gosto de debater bastante com a turma, né, quando a gente tem essas oportunidades, que é assim, não se limite à tecnologia, né, primeiro de tudo. Porque a gente vê muita gente reclamando, eu não faço teste de phishing porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho orçamento. Né? Eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho recurso. Existem formas, né, e aqui de novo compartilhando boas práticas, né, você não precisa talvez ter uma tecnologia para fazer um determinado teste. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui de engenharia social. Né? Como que eu faço um teste de engenharia social? Eu vou no LinkedIn. LinkedIn é o lugar mais bonito, mais gostoso de achar coisas. Né? Lá você encontra um negócio chamado celular. Por quê? Porque alguém cadastrou o celular pessoal. E aí você fala assim, eu vou fazer uma brincadeira com esse cara, né? Um teste de engenharia social, vou ligar falando que eu sou do suporte da empresa, né? Para poder pegar algum tipo de informação, algum tipo de dado, credencial, senha, seja lá o que for. Né? Mas se você pensar, falar assim, cara, mas não existe nos nossos processos, né, que a equipe do suporte liga para o celular pessoal de ninguém. Então, assim, já começa por ali. Os primeiros erros que você consegue detectar e os primeiros insumos, né, de um teste simples, que não requer nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de investimento, a não ser tempo, né, e você já consegue tentar obter esse tipo de informação. Né? E eu sempre digo assim, tem uma frase, né, do Guimarães Rosa que ele diz assim, o animal satisfeito ele dorme. Quando dorme, o que acontece? Você vira presa. Né? E a gente não pode dormir. Executivo de segurança não pode dormir no ponto. Não pode se dar por satisfeito. Botei o KnowBe4, botei o HackerRange, pronto. Estou satisfeito com aquilo, durmo em paz agora. Vou para minha casa e fico tranquilo. Não dá, gente. O profissional de segurança não dorme satisfeito. Ele está sempre ali alerta. Tem que ter um time engajado, né? Um time que bem provocativo, dadas as devidas proporções na casa de cada um, mas precisamos estar sempre alerta, não dá para a gente dormir. É um eterno inconformado, né? Exato. Gente, considerações finais. Vamos lá? Bom, eu gosto bastante da frase do Bruce Schneier, né? Amadores hackeiam sistemas e profissionais hackeiam pessoas, né? Acho que é uma das maiores preocupações que nós temos que ter, principalmente como responsáveis de segurança da informação, não é nos apoiarmos 100% em tecnologia, obviamente, mas trazer processos, trazer conscientização para os usuários, para o elo mais importante, né? Não o elo mais fraco. Então, eu deixo aqui essa preocupação para todos nós. Perfeito. Márcia? Bom, eu acho que é muito importante a gente ter também a responsabilidade dos próximos seres humanos que estão vindo aí, né? Nossos filhos, nossos sobrinhos, os jovens. Eu acho que, enquanto a gente não tem aí uma lei que garanta a educação cibernética no processo de educação de todo ser humano, eu acho que cada um de nós deve aproveitar e mostrar isso para esses cidadãos que estão vindo aí, que o mundo vai ser deles, a gente está fazendo a nossa parte, e conscientizá-los bem do que vem pela frente. Né? O certo, o errado, o que é bullying, o que é um comportamento não ético, o que é... Que tudo isso dá uma base comportamental, até de identificação. Quando a gente tirar essa cultura que a gente tem de aceitar desvios, né, como se fossem normais, vai ficar muito mais fácil até para cada um de nós para identificar o que é legítimo ou o que não é. Né? Então, que a gente olha aí para dentro do nosso círculo,
da nossa família, das nossas amizades, o que a gente pode fazer para melhorar o futuro. Cultura nunca é demais, conhecimento, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente não perde quanto compartilha, né? Então, compartilhar bastante o nosso conhecimento, a nossa experiência aí, para que o trabalho desses que estão vindo agora fique mais fácil do que o nosso, né? Obrigada. Riquíssimo, Márcia, que você colocou agora, eu diria, complementando, reforçando, né? Que é a questão dos cuidados digitais tem que estar inserido nas nossas mesas, dentro das nossas famílias, né? Educação digital. Obrigado. Vai, João. Bora. Como mensagem, né, o que eu gostaria de dizer? Acho que aproveitando o que a Márcia trouxe, que é essa questão mesmo de cultura, né, e provocar nessa questão da educação digital, até o nosso amigo trouxe da questão do letramento digital, né, que acho que é uma coisa super importante, e tirando a palavra difícil, né, mas eu acho que a gente tem um papel muito importante na sociedade hoje, né, mas precisamos olhar e assim, como que nós fazemos isso acontecer efetivamente? Então, eu vou até citar um exemplo aqui, que a gente tem feito no escritório, que é assim, até comentei com o pessoal, né, no café ali, rapidamente, eu falei assim, tivemos aí o Dia das Mães, o que nós fizemos uma ação? Cada mãe traz os seus filhos dentro do escritório para nós treinarmos ele nessa educação digital. O que é perigoso na internet, o que é importante. No Dia dos Pais fizemos a mesma coisa, os pais trouxeram seus filhos. E também, novamente, demos o mesmo treinamento. Uma outra ação que a gente costuma fazer, por exemplo, eu costumo participar do Projeto Arrastão, lá no Campo Limpo, para quem não conhece, né? Então, geralmente, 2 vezes por ano, a gente consegue dar um pulo lá e ensinar para os jovens, primeiro, questão de carreira, já botar aquela balinha, sabe, falar assim, gente, olha o que é segurança da informação, olha o que é tecnologia, né? Olha como que você pode gerar valor para a sociedade num futuro próximo, sabe? Tentando trazer para aquela comunidade uma visão de como a segurança e como tecnologia é importante no dia de hoje, que não é só TikTok, que não é só Instagram, não é só Facebook, tem muito mais além disso. Não é só Valorant, né? Não é só LOL, né? Tem muito mais do que um joguinho. Então, assim, acho que precisamos levar essa mensagem para as comunidades, para os jovens, e tentar trazê-los, porque essa geração nova é uma geração complicada, gente. Estávamos conversando aí agora há pouco, né? O pessoal que agora está com um filho aí com 7, 8, 10 anos, está complicado. O meu tem 18, já está complicado. Imagina para quem agora está vindo com essa geração TikToker, né? Então, assim, fica muito complicado. E aí a gente precisa aproveitar esse momento, aproveitar o conhecimento que nós temos e dentro da nossa comunidade ali, seja da empresa, seja de onde moramos, seja do condomínio, né? E levar isso, gente, propor isso na escola. Eu fui dar uma palestra na escola do meu filho, quando ele estava no sétima série do ensino, alguma coisa que eu já perdi. Para mim era 7ª série, era colegial, hoje já tem outro nome. Enfim, e fui lá para fazer uma palestra para os pais e para os filhos. Então, assim, foi super interessante. Vários conceitos que, nossa, eu não sabia. Então, assim, essa falta de conhecimento, e a gente fala muito aqui, né? O conhecimento é poder, o conhecimento ele vai ajudar muito a nossa comunidade e a sociedade. Você me emociona assim, João. Oh, desculpa, cara. Sendo bem sincero, não, é verdade. Porque eu estou a todo momento falando, junto com os colegas, que segurança não é produto. O João acabou de colocar aqui, o que a Márcia colocou, o JT colocou, é praticar segurança. Vamos ensinar, esse é o nosso peso, a nossa responsabilidade, ensinar o nosso público a praticar segurança. Obrigado, gente. Um prazer. Um abraço a todos.